Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alain, vamos para mais uma videoaula de geografia aqui pelo canal do YouTube da CEMED. E o nosso assunto hoje é a produção agrícola. Vocês já estudaram comigo em aulas anteriores aqui mesmo que a geografia é a ciência que se dedica a estudar, a compreender as transformações, a analisar todas as transformações que ocorrem no espaço geográfico, tanto do meio urbano quanto do meio rural. Ao longo de todo o ensino fundamental, nos próximos anos, e também no ensino médio, vocês estudarão, se aprofundarão melhor na compreensão das transformações do meio rural. Hoje, vocês vão ter apenas o primeiro contato com as dinâmicas geográficas que ocorrem no meio rural. E, para começar, nada melhor do que estudar o quê? O advento, o surgimento da agricultura, já que a agricultura, o cultivo de vegetais e também a pecuária, a criação de animais, elas são atividades, essencialmente, atividades desenvolvidas no meio rural. Então, é isso que nós vamos abordar agora, a produção agrícola e pecuária também, mas principalmente agrícola. Bom, quando foi inventada a agricultura? Pessoal, é importante frisar para vocês o seguinte: o desenvolvimento da agricultura e da pecuária teve início há cerca de 10 mil anos atrás. Agrupamentos humanos não conheciam as técnicas de cultivo de vegetais e a domesticação de animais. Não conheciam. Tem que deixar isso bem claro para vocês. Eles não sabiam domesticar os animais, criá-los em cativeiro para depois abater para poder consumir a carne, e também não conheciam as técnicas de fazer a semeadura, de fazer o plantio, cultivar o solo para colher vegetais para depois se alimentar. Então, esses agrupamentos humanos, eles eram simplesmente formados por caçadores e coletores. Caçavam os animais, abatiam para se alimentar. E coletores, porque coletavam as folhas, coletavam os vegetais para se alimentar. Quando havia um período de inverno muito rigoroso ou um período de seca muito prolongada, o que esses coletores e caçadores faziam? Migravam para regiões de climas menos hostil, de clima menos frio, menos rigoroso, áreas em que o clima era mais ameno e aonde havia uma disponibilidade de alimentos, e ali eles conseguiam se alimentar. Ou seja, nesse período, o ser humano, além de caçador e coletor, ele era nômade. Ele vivia peregrinando para um lado e para o outro pelo mundo, em busca de alimento. Só que com o passar do tempo, há aproximadamente 10 mil anos atrás, esses agrupamentos humanos começam a perceber que aonde caíam frutos das árvores, surgiam outras árvores. E aonde também eles comiam e jogavam as sementes, germinava outras árvores. Isso despertou, caiu a ficha. Opa, eu posso semear, cultivar o solo, domesticar os vegetais. Aí surgiu a agricultura. Há aproximadamente 10 mil anos atrás. Foi uma revolução, pessoal. Os humanos, primeira coisa, eles abandonaram praticamente o nomadismo, ficar peregrinando pelo mundo afora em busca de alimentos, e passaram a ser sedentários, se fixar no local e passar a plantar, a cultivar, fazer a semeadura, cultivar, aguar, não é isso? Adubar com esterco, enfim, para poder
a produzir o seu próprio alimento. E também passaram a domesticar os animais, a criá-los preso, esperando o ponto de abate para poder consumir a carne. Isso foi há aproximadamente 10 mil anos atrás. Começou ali há 12 mil anos atrás e se estendeu até 8 mil anos atrás. É um período conhecido na história, um período importante, como Revolução Neolítica. Revolução Neolítica. Foi o advento da agricultura e da pecuária. E o homem deixando de ser nômade, deixando de peregrinar pelo mundo, deixando de ser um caçador-coletor e passando a ser um agricultor, um pecuarista, um cara que planta e que cria os animais para consumo e passou a ser sedentário, se fixando na terra. Beleza? É esse primeiro quadro aqui. Vamos seguir adiante. A produção agropecuária ela é muito diferente de uma região para outra. Vocês têm que compreender que no mundo todo existe a agricultura e a pecuária, que é o que a gente chama de agropecuária. Agropecuária, deixa eu pegar minha canetinha aqui, só um minutinho, minha caneta. Ó, agropecuária nada mais é do que a união do termo agro, de agricultura, com pecuária, que é a criação de animais. Então, a produção agropecuária ela é muito diferente de uma região para outra. Existem países que possuem uma agropecuária muito avançada, com muita tecnologia, outros com uma agropecuária muito atrasada, com pouca tecnologia. Outra coisa importante, pessoal, é o próprio clima. A atividade agrícola e pecuária, principalmente a agrícola, que é o plantio de vegetais, ela tem uma íntima relação com o clima. Existem vegetais que são típicos de clima frio, outros típicos de clima quente, outros vegetais são típicos de clima chuvoso, outros de clima que não precisa chover tanto. Então, assim, por isso que eu coloquei essas fotos aqui, ó, para mostrar para vocês como a agropecuária ela é muito diferente em diferentes lugares do mundo. Ó, isso aqui é o cultivo de arroz no Vietnã. O nome bonito, o nome correto, o nome culto para o cultivo de arroz é risicultura. Aqui, ó, risicultura no Vietnã, cultivo de arroz no Vietnã. Você não vê aqui o uso de máquinas e equipamentos. Você vê que o cultivo de arroz no Vietnã é, sobretudo, o uso de mão de obra humana. Agora você vem aqui para o Brasil, para o estado de Santa Catarina. Ó, risicultura, cultivo de arroz já mecanizado. Tá vendo como é que é diferente o nível tecnológico? Já aqui, trigo, o cultivo do trigo. O trigo é um vegetal típico de área mais fria. Como o Brasil, praticamente todo ele, predomina o clima tropical, clima quente, o Brasil praticamente não tem trigo. O pouco de trigo que a gente produz é lá na região sul do Brasil, onde o clima é o subtropical, é o clima temperado. É o nosso clima onde faz menos calor, aí tem um pouquinho de frio. É só ali que cultiva trigo. Mas não é suficiente para abastecer o mercado brasileiro. Então o Brasil tem que comprar de fora, tem que importar trigo para poder atender ao mercado interno, a demanda, né? Para o nosso pãozinho francês, para o bolo, enfim. Já aqui, ó, a cana-de-açúcar. É um cultivo de áreas tropicais. A cana-de-açúcar, ela não é um vegetal de clima frio. É um vegetal, é um plantio de clima tropical, de clima quente, tá? Diferente do trigo, que é de área fria. E aqui, ó, essas duas fotos, dois exemplos de criação de gado,
de pecuária. Aqui é pecuária intensiva. O que quer dizer pecuária intensiva? A área é usada intensamente. Você tem muita cabeça de gado numa área menor. O gado ele é mais preso, mais confinado. São muitas cabeças de gado numa área menor. E normalmente ele é confinado, preso. Já aqui, você tem a pecuária extensiva, é o gado solto no pasto. Tem menos gado numa área muito maior. Essa pecuária aqui, normalmente, é a pecuária realizada na Europa, que é um continente pequeno, não tem muito espaço. Então, lá, a pecuária é intensiva, é confinado. Já no Brasil, que é um país muito grande, tem muita terra, a pecuária já é extensiva, o gado solto no pasto. Bom, seguindo aqui, pessoal, só para terminar, essas atividades são desenvolvidas de modo muito diferentes, mas nas diversas regiões do planeta. Existem propriedades rurais pequenas, médias e grandes que estão localizadas perto ou longe de cidades. Algumas empregam muitos trabalhadores, outras poucos. É o que vocês acabaram de ver aqui, tá bom? Aqui você tem o uso de muita mão de obra, né, no cultivo de arroz no Vietnã. Já aqui você tem o uso de quê? De menos mão de obra. Né? Aqui também, ó, menos mão de obra porque é uma agricultura mecanizada. Já a cana-de-açúcar, nós temos aqui no Brasil regiões que plantam cana e utilizam muita mão de obra, sobretudo na época do corte da cana. O corte da cana se dá ainda com muito uso de mão de obra humana e menos maquinário, mas já tem lugares que já usam também o maquinário, tá bom? Vamos seguir adiante. Outra coisa importante, pessoal, a agricultura tem uma íntima relação com a natureza, né? O relevo influencia no tipo de cultivo, o clima influencia no tipo de cultivo, já acabei de falar isso há minutos atrás, mas o solo influencia no tipo de cultivo, ó, relevo, solo. Você tem solo que ele é mais propício para o cultivo do café. Você tem solo que é mais propício para o cultivo da cana. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, o solo do Nordeste, chamado solo de Massapê, foi um solo onde a cana se adaptou muito bem. Já no sul do Brasil, existe um solo chamado solo de terra roxa, aonde o café se adaptou muito bem. Então você tem o relevo, você tem o solo, você tem o clima, influenciando no tipo de cultivo. Aí eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui são áreas com relevo muito inclinado, um desnível muito grande. Né? Olha só, encostas, morros. Olha o que o ser humano fez para poder plantar. Ele criou uns degraus. Aí nesses degraus ele planta. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Ó. Tá vendo aqui a encosta, o morro? Se ele não fizesse esses degraus, ele não conseguiria plantar. Esses degraus são chamados de terraços. Olha o nome aqui, ó, terraceamento. Agora aqui já é uma área menos inclinada. É inclinado também, mas é menos. Aí a gente planta chamando curvas de nível. Aqui, ó, estão vendo como é que o café ele vai seguindo uma linha meio curva? Pois é, aqui também, ó. Por que isso, galera? Porque quando chove, você plantando desse jeito, a plantação segura a água, retém o escoamento da água. A água não vai correr pelo morro abaixo com velocidade, provocando erosão, levando o solo. Então, esse tipo de plantio em curvas de nível tem o objetivo de reduzir a velocidade de escoamento da água, reduzindo a erosão,
que essa água poderia provocar. Entendeu? E para terminar, galera, uma coisa, quando eu falo de clima, quando eu falo da agricultura, é importante lembrar para vocês que quando eu falo que o trigo é de área fria, a cana é de área quente, o mundo hoje é um mundo interligado, né? Desde as grandes navegações, que o mundo ele passou a ter trocas comerciais de um continente com outro, de um país com outro. Então, desde a época das grandes navegações, que há uma troca comercial de um país com outro, de um continente com outro. E isso acabou fazendo com que os europeus, por exemplo, passassem a consumir milho. O milho é um cultivo da América. O milho é um vegetal natural, endêmico do continente americano, principalmente ali da região do México. A batata, os europeus adoram batatas, os ingleses adoram batata com peixe. A batata é nativa, é natural aqui da América do Sul, dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Mas também hoje se cultiva batata na Europa. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, a gente cultiva feijão. O feijão, ao que tudo indica, ele é natural da região do Egito. O café, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O café não é natural do Brasil. O café é natural das montanhas da Etiópia, que fica na África. Então é importante que vocês entendam isso. Os gêneros agrícolas, os alimentos, no mundo hoje que é conectado, que tem trocas comerciais entre um país e outro, entre um continente e outro, alimentos vegetais, eles são consumidos nos 4 cantos do mundo, mesmo que naquele país não seja a origem natural daquele alimento. Mas ele acabou se tornando cultivado lá por conta da migração das trocas comerciais. E para finalizar, pessoal, a mecanização agrícola. Olha só, a mecanização da agricultura iniciou-se nos Estados Unidos no final do século XIX, com máquinas muito pesadas, máquinas a vapor, e nas primeiras décadas do século XX, com os tratores equipados com motor que utilizavam a gasolina e o óleo diesel. Professor, isso foi bom? Foi. Você usar nas lavouras, usar na produção agrícola, equipamentos, máquinas, né? Arado, o disco de arado puxado por um trator movido a diesel, primeiro movido a vapor, depois movido a diesel. Você usar equipamentos de irrigação que irrigam a lavoura, tudo isso é muito importante. Vocês estão vendo fotos aqui, ó. No início, aqui, ó, o cavalo com um cara em cima de uma charrete. Depois, já surgiu uma máquina a vapor. Outra máquina. Depois, olha essa máquina aqui, extremamente avançada. Isso aqui é uma colhedeira. Está colhendo e já jogando em cima do caminhão. Tudo isso aumentou a produtividade, aumentou a produção e aumentou a produtividade. Tudo isso trouxe um aumento da produção de alimentos no mundo. Isso foi bom? Evidente, não há a menor dúvida. Quanto mais alimento, menos o risco da humanidade passar fome. O problema, pessoal, é o seguinte: o uso desses equipamentos, a mecanização da agricultura, acabou provocando muito desemprego. Milhares e milhões de trabalhadores rurais que viviam do trabalho no campo, na zona rural, no mundo todo, ao perder o emprego para o uso da máquina, por conta da mecanização da agricultura, eles acabaram migrando para a cidade. É o chamado êxodo rural, tá aqui, ó. Êxodo rural. É a migração do campo para a cidade.
Nos países mais desenvolvidos, esses milhões de agricultores que foram para a cidade acabaram sendo absorvidos pela indústria. A mão de obra deles foi absorvida na indústria. Eles passaram a trabalhar na indústria. Mas nos países mais atrasados, nos países menos desenvolvidos, o Brasil é um exemplo disso, esses milhões de agricultores desempregados por conta do uso da mecanização, eles foram para os centros urbanos morar nas periferias, a engrossar as favelas e ficar desempregado dentro da cidade, passando fome, trabalhando como camelô, como ambulante, que é o chamado subemprego. Então, é importante, para terminar, a mecanização e o desenvolvimento da agricultura teve um lado extremamente positivo. Aumentou a produção de alimentos, diminuindo o risco da humanidade passar fome. Mas qual é o lado ruim? Esta mecanização gerou muito desemprego e tirou milhões de pessoas do campo para a cidade, inchando as cidades, aglomerando, gerando grandes metrópoles e muitas favelas com pessoas desempregadas e trabalhando em condições precárias. Pessoal, e para terminar, o uso intenso de agrotóxico. Agrotóxico, pessoal, o nome já diz, é um produto tóxico. O agrotóxico são venenos que são usados na agricultura para proteger a lavoura de algumas pragas. Essa praga pode ser um fungo. Um fungo, ela pode comprometer a lavoura. Então eu vou usar um veneno, um produto tóxico para matar esse fungo. Nós costumamos chamar de fungicida. Ou a praga pode ser um inseto que está comprometendo a lavoura. Aí o agrotóxico que eu vou usar, a gente costuma chamar de inseticida. É o veneno para matar o inseto. Ou esta praga pode ser uma bactéria. Então o veneno que eu vou usar é um bactericida. Ou esta praga que está comprometendo a lavoura pode ser uma erva daninha, pode ser um outro mato que está crescendo no meio da lavoura. Eu vou usar um herbicida. Então, vocês têm que entender, fungicida, inseticida, bactericida, herbicida, são tudo agrotóxicos, que são usados para matar pragas que atrapalham a lavoura, o cultivo. Eu tenho uma plantação de tomates. Ela está sendo agredida por um fungo. Eu preciso jogar agrotóxico ali. Eu preciso jogar o quê? O fungicida, para matar esse fungo e proteger a lavoura de tomate. Ou eu tenho uma lavoura de milho que está sendo atingido por um inseto. Eu vou ter que jogar um agrotóxico ali para matar esses insetos. É o que a gente chama de inseticida. Ou seja, pessoal, os agrotóxicos foram também um avanço, foi um desenvolvimento tecnológico para a agricultura, para contribuir para o aumento da produção de alimentos. Mas, como tudo na vida, também tem o lado ruim. Estes agrotóxicos, esses venenos, também fazem mal para a saúde humana. Também contamina o solo. Ao contaminar o solo, vai infiltrar e contaminar o lençol freático. Ao contaminar o lençol freático, vai contaminar a água do rio. Ao contaminar a água do rio, vai contaminar o peixe que você vai comer. Então a gente tem que tomar cuidado com o uso dos agrotóxicos. Eles não podem ser usados em grande quantidade, em demasia, porque além deles matarem as pragas que prejudicam a lavoura, eles também prejudicam a saúde humana. Por isso, a necessidade de se usar agrotóxico de maneira responsável e sobre a orientação de um profissional especializado. Quem é o profissional especializado? É o agrônomo. Você não pode usar esses produtos
por iniciativa própria. É igual, você vai tomar remédio por conta própria? Não, você tem que procurar um médico. A mesma coisa é o agricultor. Ele não pode usar os agrotóxicos por conta própria. Ele tem que buscar o profissional que entende do assunto, que é o agrônomo. Beleza, pessoal? Terminamos a aula de hoje. Até a próxima. Um forte abraço.